Seguimos com as bem-aventuranças no Sermão do Monte de Jesus e vamos para Mateus capítulo 5, verso 4. Jesus fala: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E nós vamos ter que falar um pouco sobre o choro, porque há uma diferença no choro na Bíblia. É uma questão mais porque nós vemos muito choro na Bíblia e nós choramos por muitas razões, é uma grande verdade. Nós choramos pela perda de um ser querido, nós choramos porque as pessoas não guardam a lei, nós choramos pelas injustiças, enfim, nós temos muitas razões para chorar. Até podemos chorar por razões não lícitas. O choro da criança, quando ela quer manipular os pais. Também nós fazemos isso às vezes para tentar manipular os outros, também choramos. Então, qual é esse choro que Jesus fala? Porque não é qualquer choro. Lembre que as bem-aventuranças, ela é uma sequência que não pode ser isolada. Eu não posso falar bem-aventurados os que choram, isolados do contexto das bem-aventuranças, principalmente da primeira, os pobres de espírito. Isso vai nos ajudar muito ao entendimento das palavras de Jesus. Então, nós podemos, claro, na vida cristã, nós vivemos, aliás, na vida cristã, sim, se vive de alegrias e conquistas, de vitórias e glórias, e se olharmos bem as Escrituras, é normal uma pessoa, um filho de Deus, passar por sofrimentos na vida, não é uma questão somente de pecado. Lembramos de Jó, os amigos de Jó, eles julgavam o Jó como pecador por causa dos infortúnios que ele teve, quando na verdade não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Então, nós vamos ver como é que é esse choro na Bíblia. Uma das coisas que nós vemos na Bíblia é o choro por aqueles que não conhecem a Deus. E aí eu tenho o Salmo 119 e 136, que fala: torrentes de água nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Esse é um texto bem interessante. Aí também Esdras, no capítulo 10, ele orava e fazia confissão, ele chorava prostrado na casa de Deus. E esse é um bom detalhe, porque também Ezequiel, no capítulo 9, nós vemos quando acontece aquele juízo, aquela visão que ele teve de um anjo, justamente a marca que impedia que as pessoas morressem eram aqueles que choravam pelos pecados da cidade de Jerusalém. Isso está no capítulo 9 de Ezequiel. Um bom detalhe para você também olhar. Também há outro choro bíblico que se encaixa nas palavras de Jesus, é o choro pela condição espiritual da igreja. Aí está em Filipenses capítulo 3, Paulo escrevia chorando por aqueles que eram inimigos da cruz de Cristo. Também Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 5, no verso 2, quando ele fala para a igreja de Corinto que eles não tinham ainda se arrependido dos seus pecados. E volta isso no capítulo 12 da segunda carta aos Coríntios, quando Paulo fala que ele vai ter que chorar mais uma vez por aqueles que pecaram e não se arrependeram da impureza, da lascívia, da prostituição que cometeram. E o próprio Jesus, nós temos que lembrar, no capítulo 19 de Lucas, e nos versos, e nas passagens dos sinóticos, ele chora pela cidade de Jerusalém, porque a cidade de Jerusalém não tinha reconhecido o dia da sua visitação. São bons detalhes para lembrar. Também, é claro, nós podemos chorar pela nossa própria vida, pelo nosso pecado. Aí nós lembramos de Paulo, Romanos capítulo 7, verso 24, quando ele fala: desventurado homem que sou, outras versões colocam: miserável homem que sou, que me livrará desse corpo de morte? Tiago fala para aqueles que estavam muito seguros, que tinham muita autoconfiança, ele fala: olha, vocês vão chorar. E quando nós vemos no texto de Lucas, no sermão da planície, depois das bem-aventuranças vem os ais de Jesus. E tem um ai que é justamente por aqueles que riem, porque depois iam chorar. Então na Bíblia é importante o choro, nós vemos isso com muita importância. Então vem a pergunta: por que nós devemos chorar? Além de tudo o que nós temos visto, por que nós devemos chorar? E o princípio aqui é a causa da tristeza.
E eu quero focar no texto de 2 Coríntios, capítulo 7, verso 10, porque tem muito a ver com as palavras de Jesus. Paulo escreve: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então vamos para as palavras de Jesus. Jesus fala no começo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqueles que se humilham perante Deus, aqueles que se prostram perante Deus, aqueles que reconhecem que nada têm, que nada possuem além do Senhor. E ali depois Jesus fala: bem-aventurados os que choram. E nós temos que pegar a sequência, porque se eu sou pobre de espírito e reconheço que nada tenho além do Senhor, quando eu me prostro perante o Senhor, eu sou um necessitado, uma pessoa carente que precisa da graça do Senhor, que precisa da misericórdia do Senhor, que olha para Deus com um olhar de pedido de clemência, de piedade, que Deus tenha piedade de mim. E não tem como, quando nós olhamos um Deus Santo e contemplamos a maldade do nosso pecado, não há como não sentir contrição da nossa vida por aquilo que nós somos e fazemos. E a justiça de Deus bate de frente com a minha injustiça, a santidade de Deus bate de frente com o meu pecado, a eternidade de Deus com a minha vida finita, todos os atributos de Deus em contraste com o meu, inclusive aqueles que são comunicáveis, como o pecado os distorceu, os deturpou, como a nossa vida perante Deus. Na verdade, como a Bíblia fala, Senhor, se olhares os pecados, quem poderá ser salvo? Então, quando nós contemplamos isso, é difícil chegar na presença do Senhor com um coração arrogante, com um coração que acredita na meritocracia da graça, que é uma coisa, na verdade, que não faz sentido. E ali nos prostramos perante do Senhor. No arrependimento, e o arrependimento pode incluir lágrimas. Sinal de arrependimento não é lágrimas, sinal do arrependimento é uma mudança de vida, uma transformação de vida. Mas em muitas ocasiões, nós podemos ser levados ao choro por causa da nossa condição pecadora. E quão importante é nos prostrar diante de Deus, no reconhecimento da nossa imperfeição, no reconhecimento do nosso pecado, que o nosso pecado nos afasta do Senhor. E quão importante é encontrar em Deus o consolo, o perdão, a reconciliação. E ali onde nós temos que pensar na nossa vida de oração, quando nós oramos de uma maneira tão mecânica, tão tranquila, tão pacífica, e não há intensidade, não há emoção. Parece como que falar com Deus fosse uma coisa mais um ritual e não uma vida. É claro que cada pessoa tem suas particularidades, suas emoções, a maneira como ela parte das coisas, mas pense o seguinte: sim, as coisas deste mundo, inclusive coisas lícitas, despertam em nós um fluir de emoções. Por que a presença de Deus, a sua majestade, força, poder, amor, misericórdia, graça, perdão, não despertam emoções em nós? Por que somos tão frios com Deus? Por que a nossa espiritualidade, nossa busca de Deus ela é tão vazia muitas vezes? Muitas vezes porque temos medo de sermos chamados irreverentes, quando na verdade nós estamos derramando nosso coração perante o Senhor. É um bom assunto para pensar. Como é a nossa vida de oração? Mas o interessante, por outro lado, é que também nós podemos chorar pelas perseguições e tribulações que acontecem em nome do Evangelho. E aí nós vemos Salmo 56, verso 8, quando Davi fala: contaste os meus passos quando eu sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas inscritas no teu livro? E lembrem o clamor dos perseguidos em Apocalipse, quando clamam a Deus por vingança, por justiça, por causa da perseguição sofrida. Mas o interessante é que todo choro envolve o reino de Deus e o caráter de Cristo. Quando a Bíblia fala bem-aventurados os que choram, nós temos que pensar nessas duas características, o reino de Deus e o caráter de Cristo. O choro, porque nossa vida não reflete a santidade e a justiça do Senhor. O arrependimento que nos leva à reconciliação. O choro, porque os outros não conhecem Jesus em intercessão, assim como Cristo fez com Jerusalém. E o choro perante a perseguição é um choro não somente porque eu sou perseguido, mas porque outros também são perseguidos. Consolo, forças, empatia,
participar dos sofrimentos de Cristo através do choro, do arrependimento e das lágrimas. A coisa mais bonita é que Jesus fala: os que choram serão consolados. E aí vem o texto de Isaías, capítulo 40, quando fala: consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor. Falai ao coração de Jerusalém e bradai-lhe que já é fim do tempo da sua maldade, que sua iniquidade está perdoada. Que lindo é esse texto. E ali quando nós vemos que maravilhoso o Senhor está pronto para consolar. Há um consolo presente? Sim, há um consolo presente, um consolo no perdão, na graça que se derrama a cada dia, nas forças, mas principalmente o nosso consolo não vem tanto pelas coisas que vemos, mas é um consolo fundamentado na esperança do fim dos tempos. E aí a Bíblia vai dizer no capítulo 7 do Apocalipse, no verso 17, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para fontes de água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Essa é a grande esperança de todos os nossos pesares, principalmente dos pesares que têm a ver com pecados cometidos, o choro da contrição do arrependimento, o choro por aqueles que não conhecem Jesus, o choro por acompanhar ou porque estamos sendo perseguidos. Em todas essas circunstâncias que envolvem o reino de Deus e o caráter de Jesus, em cada momento da nossa vida em que sofremos por causa do Evangelho, em cada momento que sofremos por causa dos nossos pecados, os pecados dos outros cometidos, nossa esperança está que no fim dos tempos nós teremos o consolo celestial e Deus enxugará toda lágrima. Como bem sabemos, o reino de Deus é o já e o ainda não. Já podemos ser consolados, perdão dos nossos pecados, forças para seguir, coragem, ousadia, perdoar o opressor, mas nós sabemos que no final dos tempos, na eternidade, nós teremos um consolo eterno. Deus enxugará toda lágrima, Deus tirará de nós toda tristeza, tudo aquilo passa, porque nós estaremos para sempre com a fonte da vida, com o sol da justiça, com uma fonte que jorra, alegria infinita, porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria, que hoje nós temos isso por Cristo na nossa vida, mas que não se torna tão manifesta. Mas no tempo final, a justiça, a paz e a alegria serão perfeitas, serão perpétuas, nada nem ninguém poderá tirar isso. Essa é a nossa grande esperança, essa é a beleza das bem-aventuranças, essa felicidade de saber que nós, sim, seremos consolados pelo Senhor. Por isso, é claro, nós também não podemos esquecer daqueles que perdem familiares queridos, nós não podemos pensar em outras perdas, perda de emprego, que leva a pessoa a chorar, um relacionamento rompido, algumas situações dessas. Mas há outros textos para isso. Este texto da bem-aventurança não aplica nesse caso. Então, um bom princípio na hora da interpretação bíblica é focar o texto naquilo que realmente quer dizer. E este texto das bem-aventuranças foca mais naquilo que Jesus está querendo falar, o caráter do reino de Deus, a vida no reino de Deus, o caráter de Jesus se manifestando na vida dos seus filhos. E nós, por isso devemos lutar pelos pecados cometidos, nós devemos entrar em choro e lágrimas, se possível, mas ao mesmo tempo também ter a empatia de orar por aqueles que são perseguidos e chorar por aqueles que nos oprimem, no caso de sermos perseguidos. E também chorar pelos pecados da cidade. Não adianta se queixar, não adianta brigar, não adianta nada disso. A melhor coisa que nós podemos fazer é orar e clamar a Deus por misericórdia, graça e perdão pelas nossas cidades, pela nossa nação. Então, esse é o texto das bem-aventuranças, os bem-aventurados que choram, aqueles que se prostram diante de Deus porque são pobres de espírito, porque não tem outra fonte além do Senhor. E ali eles encontram o consolo. Fica ligado para outras e mais parte do Sermão do Monte. É claro que isto aqui faz parte tanto do nosso estudo do Sermão do Monte como do BLT, Bíblia, Literatura e Teologia, se a Bíblia é o nosso alimento. Uma boa Bíblia acompanhada de uma excelente literatura é aquilo que torna a nossa vida devocional ainda muito mais prazerosa. Fique ligado nas próximas produções desta série. Que Deus te abençoe.